Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é Refrescos no 5º episódio, essa série maravilhosa que a gente usa para falar de temas espinhosos, mas que pode muito bem nos ajudar a crescer, evoluir com pessoas e quem sabe até os negócios. A mulherada tá profunda hoje, isso eu posso garantir, tá? Os temas estão profundos. Nós não somos a nossa opinião, nós temos opinião e essas opiniões elas podem mudar ao longo do tempo. Eu acho que é um passo atrás, né? A minha questão hoje, assim, sobre essa questão da opinião em si, é sobre a dificuldade que a gente tem cada vez mais em poder admitir a ignorância sobre determinados assuntos, né? Não sei sobre, não me informei, não tenho conhecimento suficiente para opinar nesse tópico. E acho que falta isso, assim. Muitas vezes você não vai saber e tá tudo bem, assim, sabe? Eu acho que é importante a gente poder admitir a nossa ignorância, assim. Eu não vou dar conta de opinar sobre tudo porque não sei. E vamos também desmistificar que o sonho vai chegar com a marcha nupcial tocando, os anjos fofos vindo de carregar no colo. Às vezes você chega lá, você está toda caquelada, acabada, desmensurada, você não está nem pronta para sair na foto desse sonho. E realizar sonhos é tão importante, né? E realizar sonho dos outros, assim, também. E a gente viver num mundo onde as pessoas continuam sonhando também é importante, né? Eu acho que você sonhar com pequenas coisas é relevante, com grandes coisas também, e tudo virar... Sonho não deixa de ser ruim, né? Porque pequenas conquistas são realizações de pequenos sonhos. Eu acho que tem isso. Uma conversa difícil pode gerar uma ruptura, uma conversa difícil pode gerar um desconforto, assim como uma conversa difícil pode gerar uma resolução. E não tem como você prever. Daí tem o outro. E aí o outro, gente. Aí é o outro, né? Aí é o outro. As minhas convidadas para essa série são sempre Carolina Oda, Kiara Barros, Daiane Coleman, do Vitorino, quinta-feira, 23 de julho de 2026. Nós estamos falando da Stannis aqui há mais de 18 meses, vocês sabiam? Eles são os nossos parceiros mais antigos e é bom demais falar de um projeto que a gente acredita tanto. Mas para quem ainda não conhece a Stannis, eles são de Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, e toda vez que a gente fala que eles fazem uma cerveja de qualidade, não é só balela, é porque os números falam por si. No World Beer Cup 2026, que é a Copa do Mundo das cervejas, com mais de 8.000 rótulos inscritos de 50 países, a Stannis levou ouro. No Brasil Beer Cup de 2025 foram 37 medalhas e o título de cervejaria do ano pelo 2º ano consecutivo. Antes disso, ainda foram 2 medalhas de ouro no Brussels Beer Challenge na Bélgica. E isso, gente, não é sorte, isso é consistência. E é exatamente por isso que faz todo sentido ter a Stannis do nosso lado. Se você quer experimentar uma cerveja que derrota gigantes europeus em degustações às cegas, acessa www.stannis.com e use o cupom SDL12 para ganhar 12% de desconto. Stannis, feita em Jaraguá do Sul e premiada no mundo inteiro. Se você acompanha os nossos conteúdos toda semana, ri das nossas piadas, compartilha das nossas dores e reflete com as conversas que a gente traz por aqui, esse convite é para você. Ao se tornar um mecenas, além de ajudar a manter o Surra de Lúpulo no ar, você também recebe vantagens exclusivas. Os nossos mecenas participam de sorteios, têm acesso a descontos com parceiros, acompanham conteúdos extras e fazem parte de uma comunidade absolutamente apaixonada por cerveja. Escolha o plano que combina com você e venha brindar com a gente. Acesse apoia.se/Surra de Lúpulo. Bom,
Todo mundo aqui já sabe, mas não custa repetir, a série Refrescos é mensal e com essas mulheres incríveis completando a bancada comigo. Então a gente vai falar de todo tipo de assunto no formato de debate para trazer diversos pontos de vista diferentes. Algumas vezes sobre cervejas e bebidas e outras não, quem sabe? Então, se você tem sugestão de tema, manda pra gente no Instagram, por e-mail e etc. Bom, vamos pular direto num assunto que é muito interessante. E aí, vamos ver se ele vai render ou não, porque ele é um assunto que justamente é uma provocação. A gente precisa ter opinião sobre tudo, a gente precisa saber tudo nessa era tecnológica que estamos. E aí? O assunto pode encerrar em si quando vocês falarem, não sei, não quero falar. Ai, Jesus, lá vou eu. Oi, gente, Kiara. Antes de falar sobre o assunto, para dar uma quebradinha no clima, né, para as meninas aquecerem, eu queria agradecer as mensagens que a gente tem recebido. Assim, fiquei muito surpresa com algumas abordagens da galera gostando do conteúdo. Não surpresa porque estão gostando, tá? Porque é para gostar mesmo. Mas, principalmente, a conexão com muitos homens que estão gostando dos assuntos que a gente está falando. Muito bem, meninos. Continuem participando, escutem e aprendam também. Mas, assim, em relação à opinião, ter opinião é importante, né, minha gente? É fundamental. Porém, às vezes, é muito exaustivo a gente ter que se posicionar toda hora. Eu sou a pessoa que gosta de se posicionar. Porém, eu acho que a gente tem algumas guerras, algumas batalhas que a gente precisa, sim, travar. É importante, faz parte. A gente não pode se omitir. Mas tem algumas coisas e alguns momentos que a gente precisa se preservar. Então, eu acho que são prioridades, sabe? A gente vive num momento com muita informação. Então a gente acorda, é um terremoto que aconteceu, é o STF que saiu não sei o quê, é um senador que não está trabalhando, está lá na Copa, sendo comentarista, é o outro deputado que está assistindo o jogo da Copa e não está trabalhando também. Então imagina a quantidade de informação que a gente é bombardeado todo dia, se a gente tiver que se posicionar em tudo, primeiro, que a gente não vive, a gente não trabalha, né? Então a gente não tem que ter... Não dá para pôr uma fotinho de biquíni, como diria Luana Piovani, gente. Luana Piovani, não dá para viver. Não dá tempo. Eu entendo você, diva Luana. Lógico que entendo. Não dá tempo. Então, assim, não dá pra gente se... Mas existem coisas que realmente eu acho que a gente não pode se omitir. E o que mais me incomoda, na verdade, é às vezes que vem uma pressão para que você se posicione. Nem sempre isso vem de maneira voluntária. Você está falando o que você quer. São as pessoas te cobrando para você se posicionar sobre alguns assuntos que você simplesmente naquele momento não está afim. Sabe? Então, Dia da Mulher, a gente tem que falar, um caso de racismo, aí tem que falar, e aí, assim, às vezes a pessoa não está nem preparada emocionalmente para aquilo naquele momento, entendeu? Então, assim, é importante ter opinião, né? Mas às vezes a gente precisa de ter um tempo também para reflexão. É uma velocidade tão grande que as coisas acontecem, é tudo tão rápido que a gente não tem tempo nem para pensar, para refletir o que a gente falar. E às vezes, tem uma coisa que Carol falou no episódio, tem gente que me julga, alguma coisa nesse sentido, por coisas que eu falei quando eu tinha 20 anos. Nós não somos a nossa opinião, nós temos opinião e essas opiniões elas podem mudar ao longo do tempo. Né? E que bom que a gente amadurece, que a gente muda, ou não só questão de amadurecimento, a gente começa a olhar as coisas por um outro prisma mesmo e muda de opinião e tá tudo certo, sabe? Então é um tema que a gente que dá pano pra manga. A gente já viu isso acontecer nesses episódios aqui. A pessoa começa, não, isso não é assim pra mim, meu Deus! No meio. Mas eu acho, gente, que essa conversa só existe porque existe rede social. A gente não estaria tendo essa discussão se não tivesse o Instagram, por exemplo. Porque essa história de se posicionar e dar opinião tem a ver com isso. Porque antigamente você estava ali na mesa do jantar e beleza. Agora, e esse medo de dar opinião é porque todo mundo tem medo do cancelamento, todo mundo tem medo do hate, todo mundo tem medo de colocar a cara ali num negócio que fica eternizado. Se você der uma opinião, tipo, pra sempre vão lembrar daquilo em alguns momentos, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso também, assim. O medo é o medo do que vai gerar na internet, não necessariamente o medo de dar uma opinião. Porque opinião a gente daria muito mais livremente se não tivesse esse medo pós. E aí, Madu, a voz da sensatez nesse grupo? Eu acho que é um passo atrás, né? Que a minha questão hoje, assim, sobre essa questão da opinião em si, é sobre a dificuldade que a gente tem cada vez mais em poder admitir a ignorância sobre determinados assuntos, né?
Não sei sobre, não me informei, não tenho conhecimento suficiente para opinar nesse tópico. E acho que falta isso, assim. Muitas vezes você não vai saber e tá tudo bem, assim, sabe? Eu acho que é importante a gente poder admitir a nossa ignorância, assim. Eu não vou dar conta de opinar sobre tudo porque não sei. E Chiara trouxe um negócio que eu não estava nem pensando sobre, mas sobre essa cobrança da gente se posicionar, né? E é um negócio também que me incomoda muito, que, por exemplo, ocorreu um caso de racismo. Aí um grupo de pessoas, ou pessoas, enfim, vai no oprimido, naquele grupo oprimido e fala, você viu isso? Você não vai falar sobre? Gente, vá cobrar do opressor, assim, vá cobrar cobra dos seus iguais, você não vai cobrar sei lá, da mulher que está sendo oprimida para se posicionar diante daquilo. Muitas vezes a pessoa está exausta, tá, sei lá, vivendo, fazendo outras coisas. E ainda tem que ir lá produzir um textão pro Instagram, né? Isso, né? Ainda tem que ir lá botar a sua cara para falar sobre uma opressão que ela vive. Isso não tem cabimento, assim. Então, acho que são essas duas partes que me tocam muito, né? A possibilidade de admitir a ignorância e essa possibilidade de só viver, assim, sabe? Não precisar estar preocupado em precisar dar conta daquilo que te aflige, assim, se posicionar para o outro, dar uma explicação para o outro daquilo que te fere. Eu vou complementar o que a Madu trouxe agora, quando você está falando quando alguém sofreu um ato de racismo, ou machismo, ou misoginia, ou qualquer outro tipo de preconceito, e você vai cobrar, entre aspas, da vítima, digamos assim, né? Não necessariamente da vítima, mas assim, daquele grupo, né, por exemplo. Daquele grupo, sim. Fulano sofreu racismo, aí vai numa pessoa negra e fala, o que você acha sobre isso? Se posicione. Sim, o que eu ia falar tem a ver até com quando uma mulher faz um negócio que vai absolutamente contra aos preceitos feministas que a gente tenta defender, de igualdade, ou quando uma pessoa negra faz alguma coisa que você fala assim, mano, não é possível que você tá falando isso. E aí você vem cobrar de toda a comunidade, mas e o fulano de tal? Entendeu? Então, tipo assim, a gente virou... Eu lembro quando eu era pequena que tinha aquela figura da criança, que era a queridinha da professora, de anota o nome dele pra ele ficar de castigo, do tipo, quem tá conversando na aula. A gente virou um anotador de nome pra entregar na mão da professora, que hoje é o grande escrutínio das redes sociais, como a Carol disse, né? Como aquilo que vai ser colocado no Instagram, vai ser postado naquela newsletter, ou no grupo do Telegram, do WhatsApp, etc. Enfim, a gente também já falou um pouco mais sobre isso, da gente estar hiperconectado e, ao mesmo tempo, a gente está hiper desconectado da realidade das coisas, né? Antes as conversas ficavam no privado, hoje tudo é resolvido no campo público, sabe? E eu acho que para piorar um pouco mais essa coisa de opinião, é uma coisa que eu sinto muito, tendo um perfil relativamente grande num nicho cervejeiro, que é um nicho pequeno, num nicho para falar de cerveja artesanal, é que as pessoas, elas querem viver a experiência que eu tô vivendo. Só que tem experiência que eu tô vivendo, mesmo que eu esteja no Mundial de la Bière, que eu tô vivendo por mim. Que eu não necessariamente quero pegar e ficar dizendo a todo minuto o que eu tô fazendo, o que eu tô bebendo, se eu tô gostando. Analisando tudo o tempo inteiro. As pessoas querem viver através da sua experiência. Então, tipo, se você corre e se você não faz... Olha que loucura, os maiores influenciadores de corrida são grandes porque saem de casa e falam, primeiro quilômetro, pace 4 e tal. Segundo quilômetro, tô passando em Maria da Graça. E as pessoas assistem um vídeo de 5 minutos, 7 minutos de um cara que correu 42 quilômetros e foi falando quilômetro a quilômetro e qual foi o peso que ele fez. Ou seja, essa pessoa já se sentiu um pouco corredora. Que doideira, gente. Ou será que ela quer se comparar e, tipo, fazer igual e tentar a mesma marca do cara? Sei lá. Carol, eu acho que, na verdade, tem um pouco de cada coisinha dessa aí, mas tem essa coisa do tipo assim, eu preciso fazer exercício, eu vou lá na academia, faço a minha matrícula no plano anual, não vou um dia, mas eu já dei o primeiro passo, eu fui lá e fiz a minha matrícula, comprei o tênis, comprei o lookinho, mas não fiz nada de ação. Então, se a pessoa, de repente, tá... E o cérebro apodrecendo mesmo na rede social, rolando pra cima, entendeu? Eu acho que dá até pra desenrolar mas, gente, você falou a história da opinião de viver pelo outro, né? O Preá, nosso conhecido Preá, ele fala muito disso, assim, que é sommelier de tudo. E as pessoas, elas não querem mais viver o risco, sabe? Assim, a opinião do outro facilita a minha vida, de certa forma. Então, alguém falou quais são as melhores sorveterias. Eu já tenho essa curadoria. Então, assim, é meio que alguém pensando por mim também. Então, a gente quer sommelier de tudo,
né? E assim, no momento que a sociedade está emburrecendo, assim, também, né? Então, tem vários estudos sobre isso. A sociedade emburrece, a gente ama a opinião dos outros, a gente vai filando a opinião alheia. Então, acho que são muitas coisas nesse assunto. Olha só, acho que é isso. Nem tinha pensado, tinha tanto assunto dentro de opinião. Eu também. Mas assim, e tem uma coisa também que é as pessoas também quererem que você não dê opinião. Já pensou nisso em termos de negócio? Eu acho que quem me conhece, quem conversa comigo 2 segundos já entende perfeitamente quem eu sou, porque é muito transparente as coisas que eu penso, e politicamente, e de vida, e de uma série de coisas que tá na minha cara, no jeito que eu me visto, no jeito que eu falo das coisas que eu consumo, então é muito nítido, não é um segredo, né? Tem coisa que eu não preciso falar, você já sabe, se a pessoa me conhecer um pouquinho, já sabe. E aí uma vez eu postei alguma coisa no meu Instagram, que é meu, é pessoal, eu não uso ele para questões de trabalho, lógico que eu compartilho coisas de trabalho lá, mas não é o objetivo, o principal, né? E aí uma pessoa chegou no meu privado e falou assim: acho melhor você não falar esse tipo de coisa, porque pode prejudicar a sua empresa. Se foda-se. Quem me contrata já sabe quem eu sou, e a minha empresa reflete as minhas posições, porque meus valores estão lá. A empresa é minha e tem os meus valores. Se quiser, é desse jeito, meu amigo. É assim que eu trabalho. Então, assim, é óbvio que os meus valores estão impressos. A empresa é minha, na minha empresa, tá? Nem sempre as bandeiras estão levantadas com a flagzinha balançando, mas elas estão o tempo todo muito claras no que eu faço, sabe? Em que causas eu defendo, em que tipo de trabalho voluntário que a empresa faz, isso tudo está muito claro lá. Então, eu não preciso negar quem eu sou, e se precisar se posicionar, eu vou me posicionar sim, eu estou um pouco me ferrando. Então, eu acho que também existe o contrário. É uma pressão quando você fala de negócios para que você não posicione. E aí, cada um escolhe como quer trabalhar. Total. Né? No meu caso, é muito claro e eu escolho mesmo o que apareça. Total. Só para complementar uma coisa que a Carol falou que eu achei muito boa, que é sobre as pessoas estarem esperando a curadoria das coisas, né? Lá em casa, a gente tem uma coisa assim, a Ana Lu adora ler todos os blogs de viagem, saber qual é a trend, qual é o lugar. Eu não. E eu acho que é uma inexperiência minha de viagem, tá? Porque eu demorei a começar a viajar, tal. Então não tinha essa coisa do guia. Nunca tive. Bom, então a gente tem um embate lá em casa do tipo assim, vamos de boa, vamos tranquila. Ao mesmo tempo, chega na hora de almoçar, eu falei, e aí, a gente vai almoçar onde? Então assim, nem eu tô certa, nem ela tá certa. Aí a outra pensa. Ao mesmo tempo, tem um negócio do tipo assim, sei lá, se ela vir que a Carol foi a Portugal e a gente tem uma viagem pra Portugal, ela vai secar todos os stories da Carol, do tipo assim, porra, se a Oda foi, porque é bom. E aí a rede social tá ajudando muitos negócios e atrapalhando muitos negócios, porque esses negócios às vezes não têm a mais vaga condição de atender o tanto de gente que tá sendo levada pra lá. E esse negócio não foi feito pra isso. Então assim, existe uma medida do tipo, a gente tá lotando lugares, esvaziando outros, porque tem gente que tá dizendo que isso aqui é incrível, mas peraí, eu não quero fazer a sua viagem, eu quero fazer a minha viagem. Enfim. Outro dia eu li uma reportagem que falava sobre isso, né? O quanto, porque a experiência da viagem em si, ela traz muita riqueza porque a gente se abre ao novo, porque a gente vai conhecer coisas diferentes e tudo mais. E o quanto a gente vem perdendo a partir de que a gente já vai para o lugar com uma curadoria imensa ali, feita por um outro, que não necessariamente encontra os seus desejos, encontra os seus interesses, mas assim, por exemplo, se a Carol, que é uma pessoa que entende muito sobre alimentação e bebidas, foi naquele lugar, eu também quero ir, tem que ser aquele lugar. Então, assim, a gente acaba perdendo muito dessa surpresa, né, que as viagens trazem, isso que é muito rico numa viagem, né, você se permitir descobrir coisas novas, mas se você já vai com uma expectativa, eu preciso viver aquilo que fulano viveu e postou. Eu preciso ir naquele lugar porque fulano postou e eu gostei de uma foto. Às vezes, aquela foto representa um pedaço tão pequenininho daquilo, assim, tem uma multidão atrás, você, sei lá, ficou 15, 20 minutos, 1 hora numa fila para tirar aquela foto. Representa tão pouco da realidade. Então, acho que a gente já vai com esse roteiro tão fechado, atrapalha muito a experiência. Eu estava lendo outro dia sobre isso e lembrei disso que você falou. E também me lembrei de uma outra coisa, que até se conecta com o assunto que a gente falou num outro episódio, que é sobre esse medo de errar, né? E que as pessoas estão começando a utilizar a inteligência artificial para escolher os seus produtos.
Então, esse texto falava sobre a importância das empresas descreverem os produtos de uma outra forma para que a IA consiga ler essas informações e selecionar isso e passar para as pessoas, né? Imagina, tá lá na sua lata de cerveja floral, frutado e tudo mais. Isso é mais fácil para a IA compreender do que determinados aspectos que são muito abstratos. Então, eles falavam com as empresas para mudar a forma de descrever os seus produtos nas embalagens, para que a IA agora consiga fazer essa curadoria melhor. É isso. Ai, meia culpa, eu uso a IA para escolher algumas coisas. Eu ia comprar um secador dia desse, eu disse, eu quero um secador que funcione assim, assim, assim. Eu pergunto, eu uso bastante. Não, mas eu acho que Zero culpa. Não, só acho que assim, a gente foi por um meandro aqui. Enquanto vocês falam, eu tô aqui pensando o que é opinião e o que é essa história da curadoria e gosto, né? Eu mesma puxei a pauta, tô entendendo, tô pensando aqui. Porque você tá lá, tipo, vendo o Globo News e alguém tá dando opinião. Opinião é uma opinião e que eu acho que geralmente ela tá... Assim, o importante da opinião é se você tiver argumentação junto, né? Eu acho que é isso. E aí acho que a gente também tá falando aqui dessa história de curadoria de gosto, né? Tipo, é o que as pessoas gostam ou não. Então acho que assim, gosto é uma coisa muito subjetiva, construída e tal. E opinião, muitos dizem assim, é isso, uma opinião política, uma opinião profissional, uma opinião técnica. Ela vem junto com a argumentação. Então eu acho que assim, essa história de dar ou não dar, pra mim, assim, entra na história se tiver como sustentar. E aí você argumenta em cima da sua opinião. Que eu acho que é diferente dessa história do gosto. Porque o gosto, assim, gente, gostei, não gostei e não preciso de argumentação. E uma opinião, você precisa de uma argumentação. Quando vocês foram falando, eu fiquei pensando que são dois... Eu gosto dessa coisa semântica, coisa das palavras. E que talvez é isso, são coisas paralelas e que uma que é muito diferente da outra nesse sentido, assim, de ter que argumentar ou não. E se a gente conectar isso com a cerveja, só pra gente dar um tapinha na cerveja aqui, que quando você falou de gosto, opinião tem uma relação mais técnica, mais, corretamente falando, né, mais argumentativa, mais de uma prova, digamos assim. Vamos falar que os juízes de concurso, quando vão lá e escrevem tecnicamente uma avaliação, eles estão dando, entre aspas, uma opinião. E aí, se o consumidor vai gostar ou não da campeã brasileira, que é a Manipoeira, é uma questão de gosto. O problema é que, às vezes, também, no nosso mercado, a opinião técnica, a avaliação técnica argumentativa, como você mesma já disse lá atrás, virou sinônimo do que é bom. Exato, misturou. Olha que vespeiro que vocês tentam enfiar a mão, Brasil. A culpa é sua. Mas é profundo, nada aqui fica na superfície. Por isso que a gente tá aqui só dando opiniões, entendeu? Porque a gente foi selecionada para esse podcast, porque a gente consegue aprofundar. Juntou a gente porque quis. A gente pode sempre fazer a Glória Pires, né? Não sei opinar. Ai, meu Deus. Acho chiquérrimo, assim. Exatamente. Chiquérrimo. Dando meus 3%, então, eu penso sempre que opinião, ela vem também de reflexão, né? Às vezes a gente não reflete o suficiente sobre o assunto para poder opinar. Eu sinto muito isso muitas vezes, né? Ou você não quer ocupar teu cérebro com aquilo, né? Porque a gente já ocupa ele com tantas outras coisas. E daí, parafraseando o Lud, que adora falar isso, né? Tirar a opinião ou informação do sovaco, né? Também não é uma coisa legal. Então eu acho que penso que muito de opinião vem dessa reflexão. Às vezes a gente não reflete o suficiente, às vezes a gente reflete demais também e acaba tendo diferentes opiniões ou até mudando de opinião, né? Eu acho que é importante. Eu acho que faz parte de amadurecimento e de autoconhecimento, de conhecer os outros e ouvir opiniões também. E poder, assim, criar outros pensamentos sobre isso, né? E com relação à avaliação de cerveja, gostei muito da tua associação, Lud, porque realmente é isso, né? A gente estuda e a gente avalia coisas tecnicamente. Mas dependendo do que a gente está avaliando, no fim, alguma coisa de gosto ou de opinião própria vem à tona, sim, com certeza, né? Principalmente quando a gente está falando assim, por exemplo, eu estou julgando uma cerveja com pimenta, né? Eu gosto muito de pimenta, a outra pessoa gosta pouco, eu tenho uma tolerância maior, a outra pessoa tem uma tolerância menor. Enfim, isso tudo acaba gerando em torno do gosto, né? A gente consegue avaliar tecnicamente a cerveja, dizendo, olha, essa base tá interessante, tá bem executada, não tem defeitos, mas
quando a gente vai falar em balanço geral, às vezes, da cerveja, o que se sobressai é realmente o gosto, né? O gosto pessoal de cada um que tá julgando ali. Então, eu acho que em tudo a gente tem opinião, a gente tem reflexão e a gente tem aí todo o nosso histórico por trás que nos ajuda a opinar e a dizer o que a gente gosta ou não. E que sim, a gente pensando agora eu fico opinando e também refletindo de como isso também impacta o mercado, né? Porque no fim os resultados são resultados dos nossos gostos e das nossas opiniões também. É isso aí, Brasil, tá vendo? Esse programa, Jesus, cara, ainda bem que eu tenho terapia hoje. Eu também tenho, proposital na quarta. Proposital. Acho que agora vai ser só assim, no dia que tiver refresco tem que ter terapia pra poder fazer desdobramentos, Brasil. Só um adendo, não vou me estender, mas às vezes a gente só quer beber, tá, gente? A gente tá num evento, a gente não tá querendo avaliar. Então, por favor, não quero emitir opiniões. Só tô me divertindo. Tem isso. Até porque tem uma outra coisa, gente, opinião custa dinheiro. Quando alguém me fala, me dá sua opinião, eu falo, isso chama fase 01 diagnóstico. Opinião é paga. Opinião é diagnóstico, minha gente. Muito bem lembrado, Oda, muito bem lembrado. É isso. Se alguém me pede opinião sobre um produto, assim, uma avaliação, eu falo, boa. Sabe aquele meme que é uma garota que pega várias marcas e fica boa, muito boa, pouco boa? É isso, porque qualquer coisa diferente disso é trabalho. E custa dinheiro. Boa, muito boa. Bom final pra essa pauta. Exatamente. Bom, então a gente vai pegar agora e passar para mim por um campo muito querido em minha vida, que é pensar em sonhos. Eu gosto de criar os meus castelinhos, assim. Eu, pessoalmente falando, eu sou uma pessoa que sou muito orientada para o objetivo, para ansiar as coisas. Eu acho que eu fui uma criança muito sozinha na infância, muito lúdica. Eu tinha que vir brincar comigo mesma, tal. Então eu tinha que criar meus castelinhos. Então eu era professora e era aluna. Então, eu acho que realizar sonho é um negócio muito legal. Em casa também, eu com minha maravilhosa, digníssima esposa, a gente não tem sonho grande e não tem sonho pequeno. E quando o sonho é pequeno, meu sonho, vamos agora. Isso é possível da gente fazer agora. Para tudo, vamos realizar. Que é meio que naquela coisa da construção do você se fazer bem, né? Do se você se colocar nesse lugar. Mas a gente também tem que entender que o sonho é um vespeiro sem fim. Porque você pode ser uma pessoa louca, como eu sou, e o sonho ter desdobramentos, né? Então eu, por exemplo, compartilho com vocês, muitas sabem aqui, realizei um grande sonho, que foi ter um stand na Brasil Brau, a Fórceps, estar lá mediando uma mesa no palco principal, a Fórceps número 2, estar apresentando os dados da pesquisa Retrato dos Consumidores lá para a audiência que estava lá, enfim. Novamente, o sonho, e vamos também desmistificar que o sonho vai chegar com a marcha nupcial tocando, os anjos fofos vindo te carregar no colo. Às vezes você chega lá, você está toda caquelada, acabada, desmensurada, você não está nem pronta para sair na foto desse sonho. Era eu na Brasil Brau, mas eu tava lá. E tá realizadíssima. Pois é. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Eu acabei de dar o meu depoimento sobre sonhos e eu queria saber como é que é pra vocês aí. Eu também, Lud, sou uma pessoa lúdica. Eu acho que cresci também, assim, tendo sonhos e desejos. Eu sempre sonhei em conhecer o mundo, em conhecer coisas. Porque eu morei numa cidade pequena, quase toda a minha vida, com menos acesso, não era pouco, mas era menos acesso do que pessoas que nasceram em cidades maiores, então tinham. Minha família viajava pouco, então eu conheci muito pouco. Eu comecei a explorar o mundo quando eu fui adolescente, assim. Então os meus sonhos, eles são diários, eu sempre falo. Eu sou uma pessoa que sonha o tempo todo. Então eu sonho em conhecer coisas e às vezes o meu sonho, eu vejo uma coisa e falo, nossa, que vontade de comer isso, que sonho comer isso. Eu não sei se eu não banalizo um pouco a palavra também, de conhecer, de explorar, de ter histórias pra contar dentro disso, né? Eu acho isso tão legal. As minhas viagens à Bélgica, eu já fui mais de 10 vezes pra Bélgica, né? E todas elas, assim, eu tenho pequenas histórias, porque Bélgica é a terra aí dos estilos de cerveja que eu mais aprecio, né? É um país pequeno, um país que eu consegui
percorrer várias vezes. E também é interessante porque eu realizo os meus sonhos, meus pequenos sonhos. Por exemplo, o meu sonho cervejeiro, um deles era entrar em todas as abadias trapistas, conhecer as cervejarias de todas elas. Pra mim é um sonho, era um sonho. Eu realizei eles. Agora eu proporciono isso para outras pessoas também. Eu ajudo elas a realizar esses sonhos, né? A percorrer esses outros lugares e aí atrás desses sonhos. Mas os sonhos podem ser outra coisa também, né? A gente sonha com estabilidade mental, né? Com várias outras coisas pessoais, assim, que não são físicas, né? Que não envolvem dinheiro, mas que envolvem esforço pessoal. Então, eu acho isso super, super válido. E realizar sonhos é tão importante, né? E realizar sonho dos outros, assim, também. E a gente viver num mundo onde as pessoas continuam sonhando também é importante, né? Eu acho que você sonhar com pequenas coisas é relevante, com grandes coisas também, e tudo virar sonho não deixa de ser ruim, né? Porque pequenas conquistas são realizações de pequenos sonhos. Eu concordo com a Lud também, não vejo problema nisso. Perfeito. Quando a gente falou sobre esse tema, eu lembrei de uma história muito legal. Há uns anos atrás, um amigo muito querido, que eu acho que, enfim, sempre vale nomear as pessoas quando as pessoas fazem coisas muito legais. Eu acho que é importante, né, a gente nomear. Ele é um pedagogo, chama Luan Ribeiro, ele é um pedagogo aqui do Rio de Janeiro, e ele dava aula para crianças do 5º, do 6º ano. E aí ele falava assim, cara, as minhas crianças não sonham com determinadas coisas porque elas não conhecem. Então eu gostaria de fazer um projeto para que elas conhecessem outras vivências, assim, para a gente ampliar repertório, né? Porque a gente só sonha com aquilo que a gente conhece. Daí ele me convidou para participar desse projeto, ele convidou diversos profissionais de várias áreas. Todas elas eram pessoas negras, assim, porque esse colégio que ele dava aula era dentro de uma comunidade, enfim, uma área periférica aqui no Rio de Janeiro. E aí fui eu, enquanto cientista, fui com meu jalequinho bonitinha, produzir algumas placas pétreas ali com meio de cultivo. Levei para as crianças, elas ficaram brincando com aquilo e tudo mais. E foi muito legal, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre a importância do repertório, né, para o sonho. Porque muitas vezes a gente não sabe nem que aquilo existe. E se você não sabe que existe, não tem como sonhar, né? E aí, pensando na minha trajetória pessoal, eu também cresci numa área periférica do Rio de Janeiro. Eu sou cria de Bangu, a.k.a. o lugar mais quente dessa cidade, tá? Para quem não conhece, é importante dar esse contexto. E apesar de ter crescido nessa região e tudo mais, os meus pais sempre me incentivaram muito, assim, a explorar o mundo, a buscar outras possibilidades através do estudo, através, enfim, da luta, de muitas formas eles me incentivaram a sonhar. E aí, enfim, é muito legal chegar, assim, nesse momento da vida, eu conseguir olhar para trás e ver quantos sonhos você já conseguiu realizar. Bélgica também era um sonho, Dai, conseguir realizar foi muito legal, a gente chegou a trocar na época sobre, e também conectando com a pauta anterior, via as suas viagens, falava, esse lugar é legal, quero fazer e tudo mais. Então, é isso, acho que o que eu queria trazer aqui sobre sonhos é essa importância da referência pra gente ampliar repertório e seguir sonhando cada vez mais e com coisas novas, enfim. Acho que é isso. E aí, Carol e Kiara, o que vocês querem entregar aí? Que eu tô aqui já segurando o choro, hein? Vambora. Então, é por esse motivo que eu tô calada. Sonho é uma coisa que mexe comigo muito, assim, porque desde muito pequena eu sonhei muito com muitas coisas e eu acho que eu sonhava tão alto que o meu sonho virou... eu não vou conseguir falar. Virava sonho de muita gente junto, sabe? Uhum. Seja sonho da família ou das pessoas que trabalhavam comigo. Eu sempre gostei de comemorar muito as coisas, por menor que elas fossem. Eu sempre valorizei todas as coisas que eu conquistei, assim, na minha vida. Às vezes era assim, eu estava numa empresa que eu trabalhava e alguém do corporativo me enxergava e me levava para fazer um trabalho bacana, especial. Aquilo para mim era uma realização de um sonho também, de ser reconhecida, de ser pensada no meio de tanta gente, e era tão difícil, só tinha eu de mulher ali, e aquilo virava referência para as outras pessoas, numa época em que a gente não era tão conectado como a gente é hoje. E aquilo virava o sonho de uma comunidade, assim. Eu lembro que quando eu fui indicada para o curso de mestre cervejeiro, parecia final de Copa do Mundo, sem brincadeira. Então, assim, a cada etapa que eu passava,
a fábrica inteira, sabe que é, sei lá, 700 funcionários ali, vibrando com um passinho que você deu. Uhum. Então, não tem como você não se emocionar com isso, porque o seu sonho vira o sonho de todo mundo. Mas isso às vezes é um pouco perigoso, porque aquele sonho às vezes começa a pesar um pouco. Eu já tive sonho que foi assim, que eu virei assim, a minha vida toda do avesso, profissionalmente, por exemplo, e tudo que eu fazia, no final das contas, era pensando em realizar aquilo ali. E vou contar uma coisa. Quando eu cheguei e alcancei o sonho era real, era genuíno, mas eu entendi em algum momento que aquilo ali não era a coisa mais importante para mim mais. E não desvalorizou todos os momentos que eu passei até chegar ali, nem todas as pessoas que me apoiaram, não é nada disso. Mas eu comecei a valorizar outras coisas, porque eu vi que às vezes para conquistar um sonho, a gente se sacrifica um pouquinho em detrimento disso, sabe? E algumas coisas que se perdem no caminho, algumas valem a pena e outras não. E tudo bem também, assim, agora dá um sofrimentozinho, né? Porque você passou tanto tempo para conquistar aquilo, conquistou, e quando você conquista, você diz, poxa, eu acho que tenho outros sonhos, né? Aí dá um sofrimentozinho nessa mudança, mas é muito bonito também ver a transformação, de ter novas coisas. Eu acho que eu sou movida a sonhos. Tem uma época que eu transformei, eu sou uma pessoa muito cartesiana, assim, quero ter meta para as coisas, e às vezes eu transformo meus sonhos em projeto, e daí tira um pouquinho a beleza, porque eu fico muito obcecada naquele negócio, sabe? E aí tinha uma época que eu tava assim, eu só tinha projeto. E eu disse, cara, tá perdendo o sentido esse negócio, tá perdendo a beleza do negócio, não tá me dando aquele tesão de antes. Deixa eu sonhar também, né? Nem que esteja um pouquinho de pé no chão. Então, assim, os sonhos sempre fizeram parte da minha vida. Quando eu comecei com séries, né, que eu já prestava consultoria sozinha, mas quando eu entrei no séries, meus sonhos mudaram completamente. E passou muito a ser, a minha realização, ser muito em função dos sonhos de outras pessoas que eu conseguia ajudar a realizar de alguma maneira, sabe? Então, hoje é isso que me move. Se eu pudesse, eu não trabalharia mais para, assim, eu trabalho para ganhar dinheiro porque eu gosto também, obviamente. Mas se eu pudesse, eu só faria isso. Eu certamente pararia de fazer minhas consultorias em fábrica e eu ia reverter tudo que eu pudesse para o desenvolvimento de pessoas, de inserir essas pessoas no mercado. Se eu tivesse condição financeira para isso, meu sonho é esse a partir de agora. Então, eu estou construindo minha vida para que um dia eu consiga fazer isso. Legal. E aí, Carol? Eu não sei, eu só penso. Depois, gente, tava demorando pra alguém chorar nesse negócio. A gente já tá todo mundo se acabando aqui. Finalmente alguém chorou. Aí eu tô pensando um monte, assim, eu racionalizo demais a vida, né? Isso é um problema. Eu uso muito pouquíssimo essa palavra, gente, meu sonho. Tipo, não tenho, tipo, eu tenho vontades e coisas muito possíveis e reais. Acho que quando eu fiz minha primeira viagem pra Europa, eu fiquei 3 meses na Europa, eu acho que eu tinha 20 e poucos anos, assim. Eu acho que eu tinha muito daquela sensação, assim, de, tipo, sabe, aquela coisa, assim. E aí eu não sei se a gente vai sendo calejado um pouco pela vida e vai realizando muita coisa também. Até na minha última viagem, assim, tudo bem, era um outro contexto, assim, mas eu falava, pô, por que eu fiz uma viagem muito legal e eu não tive aquela coisa, assim, né? Claro, a gente tem viagens e viagens e tal. Eu falei, pô, será que eu tô acostumando com isso? Será que tudo ficou mais possível? Não sei, assim, eu tenho vontades, assim, vontades muito reais e possíveis, mas eu não tenho muito essa coisa de uma fantasia, assim, de almejar alguma coisa muito distante. Acho que quando eu era mais nova, assim, que eu fico pensando, assim, uma coisa que seria tipo isso, assim, sei lá, sonho de ser mãe. Eu acho que ser mãe, pra muita gente, é um sonho, assim, porque eu acho que é uma coisa... Inclusive envolve a fantasia, né? Porque tá bem distante dessa coisa só brilhante. Mas assim, eu acho que tem algumas coisas que talvez fossem um sonho. A vida foi me trazendo realidades e eu, tipo, sei lá, desisti. Alguma coisa assim. Então, não sei. Tipo, essa palavra, estou aqui. Prefiro deixar vocês brilharem nessa pauta, porque eu acho que eu racionalizei demais. E tô meio calejada, acho. Não tem problema. Eu acho legal uma coisa pra trazer aqui, que a gente, vamos lá, é que de repente a gente tá falando da mesma coisa e tá só dando nome diferente, tá? Mas eu também entendo essa coisa daquela, ai meu Deus, desse exaspero, dessa coisa que você sente aqui, que você fala, meu Deus, isso aconteceu. E depois você não vai tendo a mesma impressão, né? Por isso que as crianças assistem Rei Leão 10 vezes. Elas estão buscando sentir a mesma coisa que elas sentiram
da primeira vez que elas assistiram aquilo ali que foi uau. E a gente vai crescendo e a gente vai perdendo esse momento uau, enfim. Mas tem uma coisa legal não, né? Que é louca, mas é só a coisa de crescer e amadurecer, que a Kiara falou, chegou uma hora que eu fui lá, realizei aquele objetivo, que em algum momento era um sonho, que depois virou um peso. E, enfim, esse é um ciclo natural de um sonho também, tá, gente? A gente vai lá, pensa nele pequenininho, e aí vai tentando realizar, ele vai virando um peso, porque dá trabalho realizar coisas, sonhos, projetos, objetivos. E aí tem a frase do filósofo Schopenhauer, falando que, tipo, a ânsia de possuir e o tédio de ter, né? Então eu lembro que quando eu comprei um apartamento, fiz a reforma que eu quis fazer no apartamento, sentei na minha mesa de jantar, tudo lindo, tudo maravilhoso, e eu não tava me sentindo do jeito que eu deveria me sentir. Enfim, milhões de questões, mas tava realizado essa caralho. Então é isso também, né, gente? Ué, é a vida. Mas eu acho que acho que quando envolve um coletivo, um externo, assim, igual a Kiara falou, eu acho que é mais legal, assim. Sim. Ou então alguém realizar um sonho seu, assim, tipo, alguém que sabe que você queria muito um negócio, a pessoa vai lá e te dá de presente ou realiza pra você. Ou então você realizar pros outros. Então, acho que pra mim tem mais essa relação, assim, de fazer um negócio pras pessoas. Sei lá, tipo, a primeira vez que minha sobrinha vai andar de avião, sei lá, tipo, ela vai lembrar pra sempre disso, um negócio assim. Eu acho que o com o outro é muito maior pra mim do que eu sozinha. Eu acho que tem essa... Tudo bem também, não tem problema. Essa troca eu acho que é mais legal. Criar as memórias. Eu acho que Nudy falou uma coisa que é importante, que o tamanho do sonho não se mede. Às vezes a gente tem coisas que são muito simples e que são sonhos, sim, também, né? E aí a gente se perde, às vezes, porque a gente não encara dessa forma. Mas são pequenos sonhos que a gente vai... E pequenas alegrias que a gente vai alimentando dentro da gente e dentro dos outros. E imagina que, às vezes, é uma coisa tão pequena pra gente e pro outro é tão grande. Eu comecei a sentir muito isso... com os trabalhos que a gente faz no séries, né, assim, de coisas mínimas que para mim eram tão pequenas, assim, tão simples de fazer, que eu nem imaginava que era o sonho de alguém, nem nada disso. E aí você recebe uma mensagem de que aquele gesto que era tão pequeno causou tanta mudança, assim. Então é muito difícil a gente medir tamanho de sonho, né? Sonho para a gente pode ser uma coisa inalcançável ou muito difícil de atingir, e para outra pessoa também, sendo que a gente pode facilitar esse sonho que você acha que é tão pequeno, mas que para aquela pessoa é tão grande, né? Então, é difícil a gente relativizar, quer dizer, não dá para relativizar o tamanho do sonho de alguém, né? Que a gente às vezes ignora, acha que é bobagem, mas para aquela pessoa aquilo é tão importante. Eu fico puta quando a pessoa tem chances de desperdício, velho, porque eu acho que eu briguei tanto a minha vida toda para ter chances de realizar coisas, que eu comemoro tudo, e quando eu vejo que a pessoa tem tudo na mão, eu quero dar um bombão na pessoa. Mas aí é outro tema já. Aí é outra. Aí já... Vamos mudar, senão eu já... Aí é outro tema. E demonstrar é outro tema ainda, gente. Porque tem gente que não demonstra, né? Totalmente, gente. Vocês... Vamos com calma, devagar com andor, que as santas aqui são de barro. Calma. Não me dá asa não, senão eu vou. Agora, eu queria trazer aqui um assunto que eu fui lá na Feira do Livro em São Paulo, na minha maratona paulistana no começo de junho, e cheguei cedo, peguei um frio do cacete pra assistir a mãe de todos nós atualmente, Vera Iaconelli, junto com Carol Pires. Na minha opinião, estavam dando escada para os homens, mas enfim, faz parte, não vou muito além disso aqui. Mas Vera, me solta uma pedrada, me taca uma pedrada, não em mim, mas em todos nós, que é sustentar o desconforto. Como é difícil, às vezes, a gente ouvir um comentário, ou uma conversa, ou um silêncio, né? Você tá num lugar, quase como se, sei lá, o desconforto mais simples. Você tá num elevador cheio de gente, você tem que sustentar esse desconforto entre o 12º e o primeiro andar. Grosso modo, assim, gente, pra ser bem basilar. E essa coisa do sustentar o desconforto ficou marretando na minha cabeça, que ao mesmo tempo que eu, pessoalmente, tenho uma tolerância gigante pra dor, para algumas situações, e etc. Para outras, eu tenho um pavio curtíssimo. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim. Como é que é isso para vocês? Sabe, a gente vai... Vocês tentam fugir do assunto, como é que é?
eu não quero nem continuar, pra não dar ideia pra ninguém. Eu acho que a gente tem que começar, até a gente estava comentando nas nossas discussões prévias, está muito ligado à maturidade emocional, assim. Acho que é um processo de maturidade, porque assim, quanto mais você entende de onde vêm os seus desconfortos, quais são os seus botões, por que aquilo te incomoda, né? Mais fácil de lidar, né? E eu acho que tem essa coisa da maturidade da vida adulta, em que também é isso, gente. Tem coisa que... Aliás, na vida, pouca coisa tem sido só conforto, no caso. Então, acho que a gente começa nesse ponto de maturidade, assim, né? Eu acho que tem um autoconhecimento, já que Vera Iaconelli, mãe de todos aqui, quem conhece ela e quem tá ouvindo uns podcasts sabe que tá buscando um autoconhecimento, uma evolução emocional. Então, acho que a gente parte daí, né, essa história. Ai, gente, vocês querem acabar comigo. Eu não vou me aprofundar muito nesses assuntos, porque vocês estão colocando só o dedo na ferida essa semana, né? Enfim, eu acho que tem muitas questões. Eu acho que tem questão de maturidade, mas tem outras questões também. Eu acho que, às vezes, evitar esse desconforto, entrar em conflitos, às vezes é para se poupar também de algumas coisas, porque, às vezes, você não está no momento com energia suficiente ou com outras ferramentas que te dêem suporte para que você gere um conflito e para causar também esse desconforto. Então, às vezes, a gente fica desconfortável para dar conforto para o outro, porque naquele momento você não tem condição de entrar naquele conflito naquele momento, por diversas questões, né? Então, é lógico que é importante que a gente resolva, mas em alguns momentos simplesmente você não consegue, né? Por mil questões. Eu passei por isso um dia desses, eu estava desabafando com vocês. Então, assim, é um assunto complexo porque ele muda. Mas, assim, quando eu estou nessa situação de desconforto, isso fica me incomodando até que eu consiga resolver um dia. Eu tenho um pavio muito curto, assim como o Ludi, na maioria das vezes, tá? Mas quando é uma pessoa que eu gosto muito, eu penso muito em como eu vou lidar com a situação para que não gere um desconforto maior depois e que eu não haja no impulso. Mas aí a gente fica segurando a pemba do desconforto que era pra ser do outro também. Puta que pariu! Aí eu vou na terapia, descarrego lá, elevo um esporro e vou, entendeu? Aí parece que existem duas Kiaras. A Kiara que tolerância é zero, meu amigo. Se você me causar desconforto, quem vai sofrer é você. Entre a sua mãe e a minha, quem sofre é a sua. Mas existe outra Kiara que tem esse lado também. Não se aproveitem, viu? Porque não vai rolar não, viu, meu gente? Vocês que estão ouvindo. Normalmente o pavio é curto. Mas eu acho que tem um contexto, eu acho, assim, pelo que a Ludi falou, sabendo, tipo, do evento, né, assim, pra quem não sabe, Vera Iaconelli e Carol Pires, e essa história que ela trouxe dos homens, assim, numa pauta de machismo, por exemplo, eu acho que não é esse desconforto. É igual você falar com um branco o desconforto do racismo, tipo, não vai fugir, sim. Sim, tem que encarar, é isso. Acho que sustentar o desconforto é nesse sentido, assim, não é um desconforto da vida, eu acho que é não sei, a Ludi pode estar lá, acho que tem pra contextualizar, acho que assim, tem gente que não sabe talvez quem seja Vera Iaconelli e Carol Pires e por que passaram um pano pra homem, fez escadinha pra homem. Aí você pode talvez trazer esse contexto pra gente entender melhor e não ficar a gente trazendo uma opiniões diferentes do que tem a ver com o que foi o evento. Acho que só pra... Não, tudo bem. O evento, pra mim, é pano de fundo. Sim, tava a Vera e Carol lá, Carol fazendo papel de jornalista, Vera de psicanalista, e tinham dois homens, um ligado mais à temática LGBTQIAP+, e um outro homem que é ator da Globo. Eu tentei entender por que ele tava lá, mas eu não entendi bem. Eu achei que... de alguma maneira, elas estavam ali tentando fazer essa coisa do aliado, né? Do mostrar que os homens podem assumir uma postura especificamente assim, assado, tal. O comportamento do rapaz que tá na comunidade LGBT é um pouco mais, sei lá, centrado e tal. O outro foi me incomodando um tanto com a quantidade de eu que tinha nas frases dele. Então, eu acho que ficou uma coisa... Justamente, eu acho que muitos estavam... Ele estava particularmente desconfortável porque não conseguia muito se desapegar desse comportamento natural. Então, sim, eu acho que... Nem todo homem, ele estava no lugar do nem todo homem. Exato. Mas eu também acho que a gente, sim, tem essa coisa, tem um desconforto que precisa acontecer e a pessoa precisa se incomodar de estar falando uma besteira gigantesca.
que é o que a gente tá falando agora. Tá falando alguma coisa que tem a ver com racismo, misoginia, machismo, a pessoa tem que se incomodar de falar essa besteira e se educar. Ir se educar. Não necessariamente é um papel meu, da Carol, da Dai, da Madu, da Kiara, educar ninguém sobre nenhum tema. Cada um vai se educar e vambora pra frente, entendeu? Mas eu acho que tem a coisa da gente sustentar o desconforto, como que é um pouco do que a Kiara trouxe, que é de você tem uma questão com uma pessoa que você gosta, com um amigo, com uma amiga, com a esposa, com o namorado, nananã, e você fica naquela ali, deixando... Não, peraí, vai perceber, né? Eu não vou precisar falar sobre isso. Às vezes, você sustenta um desconforto de uma pessoa que tá vivendo em outro mundo, em outro planeta. Mas, enfim, como é que é aí, Madu? O que eu quero ouvir essa sensatez? Gente, essa história de sensatez, assim, eu tô impressionada, porque zero sensata, tá? Fada sensata que não tá existindo. Sobre esse evento, né, da Vera Iaconelli, eu achei muito curioso a escolha. Esse ator, por exemplo, ele já é um cara conhecido pelas suas posições conservadoras. Vera é uma mulher progressista, que traz uma série de pautas muito interessantes, assim, então eu fiquei, no mínimo, curiosa com a escolha, imaginando que já era, assim, para causar alguma espécie ali de desconforto, que não teria como, assim, a não ser que ela deixasse de lado posições que são importantes para ela, né? E, assim, eu acho que determinadas coisas a gente não pode negociar. Muita gente saiu com essa sensação de desconforto e que bom, porque foram posturas muito não condizentes com o momento que a gente vive, não condizentes, assim, só dando nome aos bois, né? O cara estava falando sobre um curso para valorização da masculinidade, não era algo assim? Só para eu ver se eu não tô... Não, esse daí... Não, a gente tá confundindo. Esse daí foi uma entrevista que a Júlia do Alibi fez junto, um debate, né? Uma entrevista-debate, junto... Aí eram os debatentes. Era um homem negro, eu não vou lembrar o nome dele agora, o Juliano Casarreco, tá com esse curso de homem. Exato, era sobre esses... Não. Isso foi na Feira do Livro, isso foi lá de São Paulo, esse evento especificamente do Sustentar o Desconforto. Ali, eu acho que tava todo mundo enfiando espeto em todo mundo e todo mundo se carregando desconfortaço, assim. Entendeu? Sim. Mas não, esse era um outro evento que era para justamente falar desses homens aliados, desses homens que estão percebendo que, enfim, a barra da qualificação do homem tá muito baixa quando fala assim, não, mas eu não bato em mulher. Peraí, isso que te qualifica a dizer que você é um bom homem? Ser um bom... Nossa Senhora, entendeu? Assim, realmente tá muito... Gente, é o último Porta dos Fundos, tá maravilhoso o último Porta dos Fundos, que é justamente isso, chama Baixas Expectativas. Gente, você chora pra dizer, você chorri, assim. Entendeu? Então, tipo, se a barra é essa, você ser aliado é você não bater na sua mulher, na sua filha, ou não estuprar, só você não me matar é muito pouco. Então... No caso, assim, só você não cometer crimes, é isso. Exato. Assim, isso já te qualifica enquanto uma pessoa aliada. Nossa. Ao mesmo tempo, se você reclama de alguma coisa... esse homem está sendo execrado, vocês só estão afastando, vocês não estão, entre aspas, educando. Aí vem essa coisa toda que eu falei do tipo, eu não tenho obrigação de educar ninguém, irmão. Chegar um homem com 38 anos pra mim, porque eu tô em fase de desconstrução, bichão, você tá tchau. Vá construir alguma coisa, já passou, assim. Exato. Esse é o momento da galera tá construindo. E acho que até voltando mais uma vez ali, nesse tema que a gente tá falando, né, o que falta muitas vezes nesse pessoal é se educar, é buscar, eu tenho uma opinião, tá, mas e tá embasada como, assim, como que essa opinião sua tá formada, assim, então acho que falta muito. Em relação a essa sustentação do desconforto, para mim também é uma dificuldade terrível, mas agora eu tô fazendo um exercício diferente, que é a devolução desse desconforto, não é só mais sustentar não, tá, porque agora eu consigo, na medida do possível, dependendo ali das CNTPs, assim, a gente tenta ali sustentar o desconforto, mas eu tô fazendo um exercício de devolver esse desconforto, né? Porque se alguém me causa uma situação ali que me coloca num lugar de desconforto, eu tô devolvendo. Isso aqui não é meu, toma pra você, ou pelo menos eu não vou ficar desconfortável sozinha. Toma isso aqui pra você, vamos ficar nós duas aqui abraçadas nessa zona de desconforto, é isso. Perfeito. Admiro demais quem tem essa capacidade de raciocínio de devolver o desconforto rapidinho. Eu só penso depois, sabe? Tipo, eu fico pensando, e quando a pessoa já
Eu já nem tô mais à frente da pessoa falar, eu devia ter falado isso, eu devia ter respondido aquilo, mas eu nunca respondo, né? E pra mim, é um pouco mais fácil sustentar o desconforto com gente que eu não conheço. Porque eu falo, tipo, não te conheço, né? Que pena que tu pensa assim, enfim. Mas com pessoas próximas, eu que eu conheço, é muito difícil. Tipo, é muito automático você falar o quê? O que você falou? Tipo, o que você tá pensando, né? Eu não sei se vocês sentem isso também, né? Essa facilidade de devolver aí o desconforto pra quem é mais próximo. E eu acho que esse papel que a Lud falou, tipo, de educar, acaba sendo mais fácil, entre aspas, quando alguém é muito próximo da gente, né? Tipo, sei lá, uma amiga sua, um amigo, marido, esposa e todo mundo que... Mãe, né? Mãe, pessoas mais velhas, assim, que a gente, né? Que facinho falam coisas. Você fala, nossa, que isso? A gente não fala isso, né? Não se fala desse jeito. Então, é um pouco mais fácil do meu ponto de vista. Mas eu não tenho esse raciocínio rápido, morro de inveja de vocês que conseguem devolver o desconforto super rápido, assim. Não é sempre, Dai. Não é sempre, infelizmente. Assim, dá muita raiva quando você pensa, sabe, naquele negócio depois que a pessoa já foi embora, já passou um dia inteiro e você, putz, deveria ter respondido isso. Que raiva. Mas a melhor resposta vem sempre 5 minutos depois. A melhor resposta do tipo assim, caraca, que resposta gostosa. Volta aqui na briga aqui rapidinho pra eu falar pra você. Mas assim, eu devolvo. Normalmente eu devolvo bem rapidinho. E quando eu não conheço, é que eu devolvo mesmo. Porque eu acho que é tanto absurdo o que a pessoa fala. E às vezes são coisas absurdas, que não é nem a opinião, é crime. E eu devolvo, eu não quero nem saber. E é crime disfarçado de opinião. E tem coisas que às vezes a pessoa acha que porque as pessoas são simpáticas e acolhedoras, ela pode falar o que quiser. Não, meu amigo, você não é meu amigo, na verdade, você não tem a menor intimidade para vir falar certas coisas, de coisas que eu nem te perguntei. Então, na hora, vaza. Aconteceu semana passada. Mas, menina, nem terminou a frase, eu já estava completando. Porém, existem algumas situações que foi como acho que eu disse, eu acho que são situações mais delicadas, que exigem um pouquinho de reflexão, porque tem muitas palavras que a gente diz que, por mais que a gente peça desculpa, é muito difícil da gente conseguir retirar. Então, por mais que eu tenha essa casca, tem coisas que me magoam profundamente e para mim é muito difícil eu esquecer. A não ser que no dia a dia eu veja que aquilo ali realmente a pessoa mudou, que ela não vai fazer mais, ou que realmente foi uma coisa pontual, então eu esqueço, mas senão aquilo me magoa por uma vida, infelizmente tem coisas que funcionam assim para mim. Então, nessas situações eu reflito muito, sendo que às vezes a gente poupa, e normalmente são pessoas muito próximas a você, porque a gente pensa que não é legal entrar no conflito, né? Que amor é a ausência de conflito, é ao contrário, né? Quando você conversa, você resolve. Se eu não quiser resolver algum problema que eu tiver com você, pode saber que eu não me importo. Maravilhoso. Boa. Eu acho que a Chiara já levantou a mão. Você quer complementar, Dai? Sim, eu vi hoje e achei muito, muito interessante uma frase que é: luxo é ter conversas desconfortáveis sem medo de perder o vínculo. Então é você realmente conseguir conversar com pessoas que são próximas a você, que você realmente gosta e você se importa sobre coisas desconfortáveis, inclusive sobre a forma como eles agem e atitudes que eles têm, né? Então achei isso muito, muito legal. Perfeito. Essa reflexão da Dai e o que a Chiara tinha começado leva a gente para o nosso último tema de hoje, que foi quente demais. Hoje foi quente. Hoje sai todo mundo aqui remexido. E foi um tema enviado por um ouvinte, Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Um homem. Mulheres, eu estou esperando vocês aqui nesse podcast. Carlos Rogério mandou uma mensagem pra gente lá no perfil do Surra e trouxe aqui o que ele gostaria que a gente debatesse. Aí eu vou abrir aspas para aquilo que ele escreveu. Ele: tenho poucos medos hoje em dia, mas um que me incomoda muito é magoar quem eu amo. Né? Então, se a gente for falar de medo de maneira ampla, altura, barata, rato, sei lá, assalto, whatever, ele tá mais preocupado com essa coisa do magoar quem se ama, e aí vai um pouco nesse lugar que a Chiara falou, do tipo, de repente a gente fala uma coisa, ouve uma coisa atravessada, né, e de maneira abrupta e tal. Eu também tenho uma dificuldade grande de diluir esses nós. Eu consigo até passar por cima, mas aquilo volta e eu tenho uma memória boa para certas coisas, entendeu? Aquilo fica dentro de mim. Então, assim,
Vocês têm esse medo também? Eu, ao mesmo tempo, na minha concepção, no que eu tento trazer nas minhas relações, eu nem tenho medo de magoar quem eu amo, mas não é por nada, é porque eu sou uma pessoa muito atenta. Eu sou muito, sabe, tipo, tentando muito botar o paninho quente ali com essas pessoas que eu amo muito. Então, eu tenho menos medo porque eu tô tentando dar sempre o máximo de mim. Mas é óbvio que eu posso fazer merda, sem sombra de dúvida. Como é que é pra vocês aí? Quem quer começar? Quem quer pular no tema? Gente, é muito complexo. Acho que assim, vamos lá. Ô, Carlos Roberto! Carlos Rogério, não... Carlos Rogério. Não, assim, é tão difícil que eu falei, tem até curso, né? Tem um curso que chama Conversas Corajosas, que também tá ligado à comunicação não violenta. Aham. Então, assim, é tão complexo que dá até fazer um curso. Eu sou louca pra fazer esse curso, só não consegui fazer porque é isso. São 2 dias seguidos, dia inteiro, assim. Mas eles têm um Instagram, Conversas Corajosas, que eu super recomendo, assim, que eles dão dicas. Então, assim, dá até pra ter técnica pra ter essas conversas. Então, acho que tem esse lá. Tudo é pra profissionalizar. Eu, que é a pessoa da racionalização, adoro essas coisas. E eu acho que são muitas coisas, gente. Tipo, essas conversas, igual a gente já falou aqui em algum momento, assim, consultoria é um negócio difícil, porque você entra pra apontar problemas, é uma posição difícil, em relacionamento, com amizades. E eu acho que às vezes você pode ter todo o cuidado do mundo e também causar uma ruptura. Você pode fazer do melhor jeito possível. E tá tudo bem as pessoas falarem, tá bom, mas sim, a partir daqui não dá. Assim, eu já tive algumas rupturas na minha vida com amigas de longa data, amigas super importantes, em que chega às vezes em alguma ruptura, assim, a conversa foi super tranquila, mas chegou num ponto de valor, né, assim, sei lá, uma desconfiança que surge no processo em que isso causa uma ruptura. Então, assim, a conversa sobre o que aconteceu ali na desconfiança foi boa, mas, assim, a partir do momento que você desconfiou de mim nesse ponto, não dá mais pra gente ser amiga. Então, também acho que tem isso, tem uma conversa difícil pode gerar uma ruptura, uma conversa difícil pode gerar um desconforto, assim como uma conversa difícil pode gerar uma resolução. E não tem como você prever. Daí tem o outro. E aí o outro, gente... Aí é o outro, né? É complicado. Eu acho que, pra mim, o mais difícil é com amigos, assim. Mais do que com família. Com família, eu acho que é mais fácil, assim, esse processo de você... Normalmente eu converso muito, mas tem situações que são difíceis, e aí você vai... Parece que aquilo vai ficando parado no tempo, e alguma coisa de você diz, isso vai se resolver de alguma forma, né? Sendo que não se resolve. Ou se resolve de uma maneira ruim, né? Que termina causando um afastamento sem resolução, e você se afasta e já era, nem conversou. Então eu sou a favor de conversar para resolver. Fácil não é, né? Mas se você preza por essa amizade e por essa pessoa, eu acho que vale a pena tentar. Eu acho que sempre vale a pena tentar. Por mais que que alguém vá se magoar no meio do caminho, isso pode acontecer, porque a gente magoa quem a gente ama também. E a gente também é magoado. E aí resta saber se no meio do caminho tem tempo pra gente corrigir. Alguém vai se magoar em algum momento, tá? Não tem pra onde correr. É difícil essa conversa. Tá difícil hoje, viu? Verdade. Tá difícil. E aí, Dai, Madu? Carol falou sobre o curso e eu lembrei do livro da Elisama Santos, que é Conversas Corajosas, assim, foi um dos melhores livros que eu já li nos últimos anos, me ajudou muito, muito na forma com que eu me relaciono com as pessoas, e fiquei pensando também sobre essa fala da Chiara, né? A maioria das minhas relações de amizade são relações antiguíssimas, assim, e são relações que eu tenho confiança o suficiente que vão suportar essas conversas difíceis, né? Nas minhas relações familiares também. E acho muito importante, assim, porque eu sou uma pessoa que me magoou com facilidade e, como boa canceriana, guardo um ressentimento terrível, terrível, terrível. Então, para mim é muito importante estar sempre fazendo esse exercício de aconteceu algo, preciso conversar logo. Assim, não dá para ficar guardando, porque senão vai virando um negócio muito maior do que, enfim, necessitava, né? Então, acho que é isso. Se são relações maduras o suficientes, fortes o suficientes, é importante que você ali encontre formas de levar essas questões, enfim, e tratar e trabalhar isso.
Se não. E ainda existe essa possibilidade que Carol falou, né? Que mesmo com tudo isso, é possível que a gente leve essas questões e a relação não suporte, ou você entenda que a melhor solução para aquilo é de fato ali encerrar. Já passei também por um término de amizade, e acho que também passei por esse término de amizade por negligência, porque foram acontecendo várias coisinhas ali. Deixa, não é tão importante assim. Não é tão importante assim, deixa, no próximo eu falo, depois eu resolvo. E aí chegou num ponto que eu já, sei lá, já não queria mais, já acho que acumulou tantos desconfortos, tantos probleminhas, que eu já acho que não faz mais tanto sentido assim. Então, mas é real, assim, o medo de magoar é real, mas acho que se é uma relação madura, profunda o suficiente, é importante a gente encarar esses desafios, e se conseguir passar por esse desconforto, acho que a tendência é sair ainda mais fortalecido disso. Então, acho que é importante, sim, trabalhar isso. E leiam um livro da Elisama, que é maravilhoso, e ela tem um podcast também, ela é maravilhosa. Adorei a dica, não conhecia, e não sei, eu fico pensando assim, de novo, né, para opinar a gente tem que refletir, e eu acredito que a gente não gosta de magoar quem a gente gosta, obviamente, mas eu acho que as pessoas que nos conhecem, às vezes sabem o porquê que a gente falou alguma coisa, ou a gente agiu de alguma forma. Eu acho que é muito mais fácil você ter uma conversa e retomar uma amizade e fazer com que a outra pessoa compreenda você. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito ponderada em expor minhas opiniões e o que eu falo, vocês podem notar. Mas se eu tô numa mesa de bar com umas pessoas que eu conheço, eu falo mesmo, né? Eu tenho porque eu tenho muito essa questão de magoar o outro. Mas as pessoas que me conhecem não, porque elas me conhecem. Sabe? Aquela coisa, quem sabe, quem me conhece sabe, mas é exatamente isso. Eu fico pensando que, acho que, pra mim, o pior problema realmente é as pessoas me entenderem mal, pessoas que não me conhecem me enxergarem de uma forma errada do que as pessoas que me conhecem. Quem me conhece sabe, que horror falar isso. É uma frase péssima, mas é exatamente isso. Eu tenho essa percepção, sabe? Uma história breve de coisas que uma coisa que aconteceu. Há muitos anos atrás, eu julgava, assim, com frequência o concurso, e tinha uma pessoa envolvida nesse concurso que eu não conhecia direito. E um dia eu finalmente conheci, e no ano seguinte não me convidaram mais para o concurso. Eu fiquei, nossa, né? Será que aconteceu? Eu tentei descobrir, não consegui. Beleza. Anos depois, essa pessoa veio fazer uma parceria com o Brasil, e uma pessoa aqui do Brasil falou, eu quero que você trabalhe. Mas eu falei, mas eu acho que fulano não gosta de mim. Não sei o que aconteceu, mas eu acho que essa pessoa não gosta de mim. Enfim, eu descobri por um outro amigo dizendo, a história foi a seguinte. A história foi que você falou tal coisa pra essa pessoa. Só que assim, esse meu amigo disse assim, eu tenho certeza que você não falou pra ofender ele, porque eu te conheço. Então, tipo assim, eu sei que a pessoa interpretou errado o que você falou. Porque eu não conhecia essa pessoa, eu fiz uma pergunta genuína. Tipo assim, se ela conhecia um estilo determinado de cerveja, porque eu não sabia se essa pessoa trabalhava com cerveja ou se ela era só uma pessoa envolvida por trás aí do concurso, sabe? Então eu fiquei assim, eu não fiz uma pergunta debochando do tipo, nossa, mas tu conhece cerveja? Não, eu fiz uma pergunta genuína. Ele disse assim, se fosse qualquer outra pessoa dessa mesa, ele contou pra outras pessoas. Eu tinha certeza que a pessoa tinha feito esse questionamento debochando, mas você não. Porque eu te conheço, eu sei que você não falaria jamais desse jeito com alguém, principalmente com alguém que você não conhece. Então é isso, sabe? Então, tipo, eu magoei a pessoa ficou ofendidíssima comigo porque eu duvidei do conhecimento dela, sendo que não era esse o questionamento. Então fica aí um exemplo, né, da pessoa que conhece, da pessoa que não te conhece. Então, às vezes, eu sinto dificuldade em magoar. E assim, eu acho que quando as pessoas nos conhecem, é muito mais fácil eles chegarem e falar, eu não gostei do que você falou, eu não gostei da tua atitude, não gostei disso. Eu sinto essa abertura, né, pelo menos. E é importante a gente dar essa abertura também, porque tem gente que também não aceita, né, essa crítica, né, Sim. Isso que você falou não é legal. Então, assim, também fica na defensiva. É importante a gente estar aberto para ouvir o que o outro tem a dizer, né? Porque realmente a gente tem problemas de comunicação e de entendimento. Depende de como a pessoa tá naquele dia, depende de como foi a semana dela, depende de vários fatores, né? A percepção do que a gente falou para essa pessoa. Não, eu só queria complementar com um negócio que a gente tá falando muito na voz ativa. Tipo, eu magoei. Isso até foi um post que eu vi ontem no Conversas Corajosas. Quando você fala pra uma pessoa assim, você é irritante. Tipo, não é você irritante muitas vezes. Eu me sinto irritada.
Então eu acho que também tem uma coisa de limpar, assim, tipo, Dai, você não magoou a pessoa. A pessoa se sentiu magoada. E eu acho que isso é um dos grandes pontos da comunicação não violenta e tal, não sei o quê. É isso também, se eu chegar pra alguém assim, você me magoou. Tipo, assim, eu fiquei magoada porque você fez isso. E não você. Então eu acho que isso é uma das grandes chaves da conversa também. E é que várias pessoas, né, quando a Dai falou isso, pra mim ficou muito evidente, assim, tipo, eu magoei. Não, você não... É isso, sabe? Assim, a pessoa se sentiu magoada. E aí aí é o outro. Por isso que eu falo, é um controle que a gente não tem, né, do outro. Verdade, mas eu tenho alta agradabilidade, né? Agradabilidade. Então, assim, eu sempre acho que a culpa é minha. Então, pra gente ir amarrando o final desse assunto aqui, Homer Simpson já nos ensinou, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, você me magoou! Eu que me senti magoado. Enfim, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todas vocês nesse programa que foi absolutamente denso, cheio de informação, cheio de trocas. Agradecer a presença de cada uma de vocês. E vou deixar palavrinhas finais. O que vocês têm para nos dizer? Tô meio sem palavras hoje. Tá bom. Muito obrigada mais uma vez. Até mês que vem. Estamos aí desenrolando assuntos para dividir com vocês. Mandem assuntos mais fáceis. Mandem refrescos pra gente. Isso. Então, se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo, no Instagram e no TikTok. Tem sugestão de pauta e convidados, manda e-mail para contato@surradilúpulo.com.br. Da próxima vez, refrescos, hein? Valeu, gente. Obrigada. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação, Rubens Reis, na edição, Larissa Diniz, nas redes sociais e Gabriela Lando, na redação do blog.